negócio, desde a implantação de PABX local, rede de computadores, softwares, soluções de PABX em nuvem, telefonia IP VoIP e redução de custos de telefonia. Está esperando o quê para realizar uma consultoria conosco? Temos uma equipe de vendas especializada que vai dar todo o suporte para o seu negócio. Entre em contato agora pelo telefone ou WhatsApp 19 3443 3323. Maxi Telecom Telefonia. Ligando você ao mundo. Imagina o alívio quando eu descobri que a solução para sair das dívidas estava na minha mão o tempo todo. Fui no App BB, vi que era fácil renegociar as dívidas, renegociei. Detalhe, em até 120 vezes, com até 15% de desconto nas taxas. Tudo bem rápido, prático e seguro. Agora, até sobra um pouquinho para guardar. Entra no App BB e sai das dívidas. Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar. Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023. A informação, num papo leve e descontraído. Começa agora, Painel Magnífica. Meio-dia e 9 minutos, muito boa tarde a todos, está no ar mais uma edição do programa Painel Magnífica, hoje, quinta-feira, 20 de abril de 2023. Eu sou Rafael Coelho. Boa tarde, eu sou Ana Beatriz Viganó. E vamos fazer companhia para você ao vivo até a 1h da tarde. Hoje vamos falar aí de direito previdenciário. Estamos recebendo aqui nos estúdios a advogada Fernanda Miniti para a gente falar sobre a publicação do acórdão, da revisão da vida toda pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, qualquer dúvida que você tenha a respeito aí da revisão da vida toda e da sua aposentadoria, ou dúvidas gerais aí sobre a aposentadoria, participe do programa hoje, aproveite aqui a oportunidade, mande aqui a sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 992005515, ou também você pode interagir com a gente pelas nossas lives lá no Facebook e no nosso canal do YouTube também. Se inscreva, deixe o curtir e compartilhe aí para todos os seus amigos. Então, hoje é dia de você tirar todas as dúvidas aí sobre aposentadoria. Então, 992005515 é o WhatsApp aqui do programa, né, Binha? Isso mesmo, Rafa. E será que alguém que está nos ouvindo pelo famoso radinho ou nos assistindo também pelas nossas lives está procurando um serviço que te ofereça energia elétrica ininterrupta? Então, você precisa conhecer a Money Technobreaks. É isso aí, porque a Money Technobreaks tem assistência técnica autorizada e especializada multimarcas com suporte técnico e sistema leve trás. E sabe o que mais, Rafa? Eles fazem manutenção preventiva e corretiva em seu no-break e estabilizador, não deixando a sua empresa parar. Você pode entrar em contato com a Monitec pelo telefone 19 3495 3040, que também é número de WhatsApp, ou pelo site monitechnobreak.com.br. Se o pessoal preferir, eles podem ir também pessoalmente até lá, na rua Carlos Reinaldo Busch, número 89, no Jardim Montezuma, aqui em Limeira. Monitec No Breaks, soluções em energia. Meio-dia e 11 minutos, e a Fernanda Miniti já está aqui com a gente nos estúdios. Fernanda, muito boa tarde, bem-vinda novamente ao painel, prazer recebê-la aqui hoje. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Ana Beatriz. E boa tarde a todos os ouvintes do programa Painel da Rádio Magnífica. É sempre um prazer estar aqui, conversando sobre direito previdenciário e hoje um tema tão atual e tão importante. É isso aí. Então o pessoal já pode preparar a sua pergunta que envolva aí a aposentadoria, quer saber tudo aí sobre o seu caso, manda aqui pra gente, 992005515 é o WhatsApp do programa. E a gente já sabe que quando a Fernanda vem aqui, né, Rafa, chove de participação para perguntar aí dessa questão da aposentadoria, isso né? Aí, então, tem muita dúvida. Vamos manter aí as participações, então o pessoal que tem qualquer dúvida aí, manda pra gente, 992005515. Fernanda, hoje trouxemos aí como pauta essa questão da revisão da vida toda, né? Que o STF, né, fez aí, validou essa revisão para a vida toda. A gente já trouxe esse tema no programa passado, né? Mas agora, como que está a situação para o pessoal entender, que não pôde acompanhar o programa passado, o que é essa revisão da vida toda? Tá, a revisão da vida toda, ela é uma revisão para que quem tem direito, por partes, quem tem direito são as pessoas que se aposentaram até 13 de novembro de 2019 e estão há menos de 2 anos, há menos de 10 anos para solicitar o pedido. Na hora que eu falar, eu troquei as palavras. Tá, então, as pessoas se aposentaram até 2019 e estão dentro do prazo decadencial de 10 anos
para fazer esse pedido de revisão. E quem ali vai ter ou não direito? A primeira coisa que precisa saber é refazer o cálculo e verificar se compensa ou não. Como que funciona a lógica disso? Quando uma pessoa se aposenta de forma normal, natural, a lei determinava, a via de regra, que o cálculo era feito considerando as contribuições dessa pessoa a partir de julho de 1994. Então, ali se fazia uma média de todas as contribuições dessa pessoa e ele chegava no valor. Por que a partir da data de julho de 1994, que a lei assim estipulou para chegar no valor do benefício do cálculo da aposentadoria? Porque em 1994 foi a data que surgiu o Plano Real. Então, para não precisar ter conversão de moeda, a lei assim determinou que fizesse uma média a partir de julho de 1994. Tá, tudo bem, essa é a forma normal de cálculo. O que aconteceu? Foi para o STF o pedido, a chamada revisão da vida toda, que foi julgada favorável lá em dezembro de 2022, com a seguinte tese, que se refizer o cálculo dessa pessoa, daquele aposentado, e somando todas as contribuições dela, não só a partir de 1994, e sim antes e depois de 94, pegando ali desde o primeiro vínculo dela, desde o primeiro trabalho, da primeira contribuição, ou seja, o período total, refaz-se essa média. Se nessa média o valor for melhor, mais vantajoso, incluindo tudo, ela teria direito de optar pelo melhor benefício. Então, essa é a tese da revisão da vida toda, que é para a inclusão dessas contribuições antes de julho de 1994. Isso, o que aconteceu? Por isso que volta ao tema. Foi a decisão do STF, o julgamento aconteceu em dezembro de 2022, porém, agora, semana passada, quinta-feira passada, em que houve a publicação desse acórdão. Por isso que se trouxe o tema novamente. Faço uma semana hoje. Então, certinho, uma semana. Isso, exatamente, uma semana. Por isso que as pessoas estavam acompanhando todas as notícias disso. E agora, de fato, já havia o julgamento favorável aos aposentados e agora foi sacramentado, foi publicado o acórdão nos mesmos termos, tudo bonitinho, tudo certinho, em que houve o julgamento. Não teve nenhuma alteração nessa publicação, ocorreu tudo dentro do previsto. E o que isso traz de impacto, qual é a diferença disso, por que isso é importante na vida das pessoas que já estavam com o processo? Antes dessa publicação, a publicação do acórdão, o que o INSS fez? Mesmo depois do julgamento favorável no Supremo, o INSS fez um pedido no STF de sobrestamento do feito. O que é isso? Isso significa que o INSS ele pediu para que, enquanto não houvesse ainda a publicação do acórdão, da decisão, que os processos que estivessem tramitando fossem paralisados, aguardassem a publicação. Então, quando se entrava com o processo na justiça, da revisão da vida toda, o que os juízes faziam? Eles determinavam o sobrestamento do feito. Em termos leigos, esse processo ficava parado, era como se fosse um arquivo provisório, vamos colocar assim, ele ficava parado aguardando a publicação. Aí a hora que fosse publicado, ele retorna, ele volta a correr. Então, em termos práticos, o que isso é bom? Isso significa que esses processos vão voltar a andar e vão correr num ritmo mais acelerado, em termos processuais, o que é muito bom para o aposentado. Sim. E quando que vale a pena solicitar essa revisão, que seria aí a conta de tudo, de todo esse tempo daí que a pessoa ficou trabalhando, né? Vamos dizer assim, de uma forma bem simples para o pessoal entender. Sim. A primeira coisa que a pessoa pode ter uma ideia se vai compensar para ela ou não, normalmente as pessoas lembram que o valor das contribuições dela. E muitas pessoas, aquelas que tinham valores mais altos antes de 94, elas têm uma ideia. Elas falam, olha, eu trabalhava, eu tinha um emprego bom, eu contribuía com valor alto. Então, aqui tem um indicativo. A própria pessoa ter essa lembrança de que a contribuição dela era num valor mais alto antes de 1994. Só que isso é só um indicativo. Para verificar exatamente é só através do cálculo. Porque se refaz o cálculo da aposentadoria e compara os dois. O cálculo normal, ou seja, só depois de julho de 94, a regra da aposentadoria vai dar tanto. Refaz, incluindo tudo, antes e depois, todas as contribuições vai dar tanto. E verifica qual que é melhor. Se for maior, incluindo
todo o período, faz a revisão da vida toda. Se ficar menor, porque muitas vezes, às vezes diminui o valor. Sim. Se ficar menor, aí não entra com o pedido. E às vezes o que pode acontecer, né, Fernanda, é as pessoas ficarem com medo, né, do que vai acontecer. O que vai acontecer com a minha aposentadoria? Será eu recebo uma aposentadoria boa? Será que agora vão mudar, vão diminuir? Isso só acontece se a pessoa entrar com o pedido. Quem está recebendo e não fizer nada, não vai alterar nada a aposentadoria, né? Isso, exatamente. Só acontece se for pedido. E até porque, assim, ninguém vai pedir... Primeiro que a revisão da vida toda é uma revisão judicial, então essa pessoa vai ter que entrar através de advogado. Sim. O INSS administrativo, assim, só o pedido perante o INSS, ele não paga, ele não concede a revisão da vida toda, então é o caminho processual. E nesse caminho só vai entrar aqueles em que o cálculo demonstrar que vai ser melhor, porque não faria nem sentido entrar com uma revisão para diminuir o valor do benefício. Sim, sim. É que eu acho que esse é o maior medo do pessoal, né? E o que o INSS está dizendo sobre toda essa revisão aí da vida toda? Na verdade, o INSS agora ele não tem muito o que dizer, porque já foi julgado pelo STF. Porém, o INSS vem dando uma enrolada, porque há algum tempo atrás o ministro determinou que ele apresentasse um programa de pagamento, e o INSS não apresentou. Sim. Até mesmo esse pedido de sobrestamento do feito, para que o processo ficasse aguardando, foi uma estratégia do INSS jurídica, que é legal, enfim, mas foi uma estratégia dele ganhar tempo. Então... Não se acredita que vai mudar a revisão da vida toda, isso está certo. O que tem que verificar é quem tem ou não tem direito. Não tem muito o que o INSS fazer agora. Porém, ele está tentando empurrar um pouco mais para efeito de pagamento dessas pessoas. Sim. E, Fernando, explica só uma coisinha pra gente. Essa questão das regras, né? Que a gente tinha a regra definitiva e a transitória, né? Com a questão aí das reformas previdenciárias. Qual a regra que vai ser utilizada para fazer essa revisão da vida toda? Tá, vamos lá. Boa pergunta, essa é uma pergunta técnica. É assim, isso que eu disse, que é o cálculo feito a partir de julho de 1994, qual que foi o fundamento? O termo leigo que eu disse assim foi o melhor benefício, tal, tudo bem. Mas o fundamento técnico para a revisão da vida toda é o seguinte... esse artigo de lei que trouxe dizendo que a média das contribuições era feita a partir de julho de 1994 foi colocado através de uma regra transitória. Tá. Enquanto havia uma regra permanente que não limitava isso a partir de julho de 94. Essa regra permanente, ela dizia do período total, e não apenas de julho de 94. Então, existiam duas regras dentro da lei. Uma regra permanente, que trazia todo esse período, e a regra transitória, que colocava só a partir de julho de 1994. O INSS sempre aplicou através da regra, todos os benefícios, da regra transitória. E o que foi o argumento levado para a revisão da vida toda? Que uma regra de transição, ela não pode ser prejudicial, ela vem para beneficiar e não Sim. para agravar o direito do segurado. E isso foi o fundamento, dentre os outros, que o STF ele acolheu. A intenção, sempre que se cria uma regra transitória, é melhorar a vida do aposentado, daquele que está prestes a receber o benefício, e não ser mais gravosa. Então foi por isso que ali o STF, dentre os fundamentos, decidiu favorável à revisão da vida toda. Bacana. 12:21, a gente para o nosso primeiro intervalo e continua na sequência mais bate-papo aqui com a advogada Fernanda Minitti, falando aí mais sobre a revisão da vida toda, a aposentadoria. Então, já prepara aqui a sua pergunta, mande aqui pra gente a sua dúvida em relação aí à aposentadoria. 992005515 é o WhatsApp aqui do painel, e você também pode participar com a gente pelas nossas lives, tanto do Facebook quanto do nosso canal do YouTube. Fica ligadinho que a gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Magnífica de FM. 12:22. Apoio Cultural. Precisando de produtos de papelaria com qualidade? A Papelaria MEC oferece tudo o que você procura das melhores marcas e você não paga mais por isso. Papelaria MEC, 40 anos crescendo com Limeira e região. Rua Cunha Bastos, 811, Centro de Limeira. Telefone 3404-2886 e o WhatsApp 99607-7325. Acompanhe-nos nas redes sociais. Papelaria MEC.
A Rede Construir está com uma promoção imperdível. Pisos e revestimentos com resistência a manchas d'água da Embramaco com desconto especial. O melhor do básico ao acabamento você só encontra na Rede Construir. Pagamento em até 24 vezes sem entrada no carnê da loja. Faça uma visita. Rua Doutor Trajano, número 394, no centro de Limeira. A loja também conta com estacionamento próprio. Rede Construir, há mais de 30 anos com você. Um toque de amor no seu coração. 103,5. A educação neste país tem que ser para todos. Por isso, o Enem é de graça para quem mais precisa. Saiba se você tem direito à gratuidade da taxa de inscrição do Enem e faça seu pedido até 28 de abril em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Vai pegar a estrada amanhã, né? Tá trazendo o ovo de Páscoa do Paulinho? Não esqueça do casaco. Fez a revisão do carro? E o óleo? Calibrou o pneu? Nada de correr, hein, menina? Vê se não vem de noite pra não estar cansada e não vai dirigir mais de 4 horas seguidas. Escute quem você ama. Viaje com segurança. Neste feriado, faça a revisão do seu carro e respeite os limites de velocidade. Detran, Governo de São Paulo. O movimento nacional pela vacinação continua. Agora é hora de vacinar contra a gripe. Fique atento às datas. Todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários devem tomar a vacina. Informe-se e procure uma unidade básica de saúde e atualize a caderneta de vacinação. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Clubinho, clubinho da criançada. Vem brincar com a gente. Na Magnífica FM, todo sábado, a partir das 4. Clubinho! O anjo de Deus anuncia que ele está no meio de nós. Nada será como antes, tudo se renovará. Um novo céu, um novo som, tocando forte no seu coração. Magnificat está no ar. Você está no Painel Magnífica. Meio-dia e 26 minutos, Painel Magnífica de volta nesta quinta-feira, hoje dia 20 de abril de 2023, véspera de feriado, né? Vamos aqui com você ao vivo até a 1h da tarde, hoje conversando aqui nos estúdios com a advogada doutora Fernanda Minitti, especialista em direito previdenciário, falando aí sobre o tema de hoje, né? Que é a revisão da vida toda aí, e também outros assuntos relacionados à aposentadoria, assuntos gerais, que você pode fazer aqui a sua pergunta, quer contar aqui o seu caso, né? Pra Fernanda explicar aí como que tá a sua situação. Aproveita a oportunidade. Com certeza. Se não quiser se identificar, não precisa. Só avisar aqui na mensagem antes que a gente não fala o seu nome e deixa todas as informações certinhas, né? Idade, para ajudar a Fernanda aí na resposta. Então, 992005515 é o WhatsApp para você estar mandando aqui a sua pergunta relacionada aí à aposentadoria. E você também pode interagir com a gente pelas lives, tanto do Facebook quanto do nosso canal do YouTube. Compartilha bastante para os seus amigos e deixa o seu gostei, que ajuda no engajamento do programa. Mas antes de voltarmos aí com a nossa entrevista, vamos para aquele recadinho da Copix Software, né, Bia? Isso aí, Rafa. Será que o pessoal sabe que eles oferecem uma ferramenta integrada para gerenciar a sua empresa? Além disso, também oferecem soluções que atendem todos os fluxos do seu negócio, desde a gestão financeira, compras, vendas, PDV, fiscal, produção, integração com marketplaces e muito mais. E não é só para a empresa grande não, tá? A Copix possui o que existe de melhor da tecnologia, tanto para as pequenas quanto para as médias empresas também. E para conhecer mais, é muito fácil. É só acessar o site copix.com.br ou ligar no 19 99853 3133. E você pode ficar tranquilo que a Copix tem um time de especialistas que fornece o melhor atendimento para você. Copix Software, o seu sistema de gestão empresarial na nuvem. E
Rafa, sabe quem mandou mensagem pra mim ontem, que fiquei muito feliz, e mandou um abraço aqui pra gente, por estar sempre falando com muito carinho da empresa dela, né? Sim. A Paola Chanquete, né? Legal. Paola, que é a empresária da Copix Software, tá sempre na escuta aqui, né? Ouve muito a Magnífica. Paola, um beijo pra você. Então, um abração, Paola. Obrigado aí pela audiência. A gente trata aí com muito carinho todo mundo, né? Que é apoiador aqui da Magnífica, que nos ajuda. E a Copix, com certeza, é um deles. A gente traz com todo o carinho aqui a Copix no painel Magnífica, né? Fernanda, antes da gente trazer aqui participações dos ouvintes, vamos só finalizar então as dúvidas em relação à revisão da vida toda. O pessoal que está chegando agora, então, quem que pode e quem que não pode solicitar essa revisão? Vamos lá. A pessoa tem que estar nesse prazo de 10 anos para solicitar esse benefício. E a pessoa tem que ter se aposentado antes da reforma da Previdência, ou seja, até 12 de novembro de 2019. Quem se aposentou depois. Quem se aposentou depois da reforma não pode, não tem esse direito, porque é outra forma de cálculo. Então, a pessoa se aposentou antes dessa data e está a menos de 10 anos da data em que foi concedida a aposentadoria. E como que a pessoa pode solicitar e qual está sendo o prazo médio aí do pessoal tá dando essa resposta? Tá. Solicitar sempre se orienta, sempre através de uma ação judicial, para poder obter o benefício. Prazo para resposta a gente não tem, exatamente, é um processo judicial. Sim. Vamos colocar ali. Porém, é um processo que tende a caminhar mais rápido, porque ele já foi julgado pelo STF. Isso quer dizer que os juízes não vão decidir contra a decisão do Supremo. Então, todos os caminhos processuais eles vão ser mais rápidos. Facilitados, né? Vão ser facilitados, exatamente. E ali isso vai trazer um processo de resolução mais rápida. Vamos colocar assim. Porém, o caminho é um caminho judicial. E uma última coisa que eu não falei, mas que talvez seja interessante falar, tem pessoas que perderam esse prazo de 10 anos. E aí elas até poderiam ter direito, mas elas não... Já passou-se o prazo, houve a decadência. Tem algumas exceções dessa decadência que a pessoa pode observar ali para verificar se ela se enquadra, para poder tentar quebrar isso. Eu vou falar só rapidamente aqui só de duas. A primeira é quando a pessoa faz um pedido de revisão no INSS. O pedido administrativo dentro desse prazo, ele interrompe esse prazo de 10 anos. Sim. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa tenha se aposentado há mais de 10 anos, porém, se ela fez um pedido administrativo no INSS de revisão, esse pedido, alguns juízes entendem que se renova esse prazo de 10 anos, então ali estendeu esse período. Então, se a pessoa já caiu dentro do prazo da decadência, é importante olhar se tem alguma exceção para poder quebrar esse prazo para ela. E uma outra que não é muito conhecida, não vai salvar a vida da pessoa, mas em alguns casos específicos, talvez sim. Que é o quê? No período da pandemia, tiveram algumas leis em que trouxeram um aumento desse prazo por conta da pandemia, tal, de prescrição e decadência. Então, enquanto isso, se ganha mais ou menos uns 4 meses. Então, por isso que eu disse, não é para todo mundo, mas às vezes aquela pessoa assim, ficou 1 mês, 2 meses ali cravado do período dos 10 anos. Então, por se alegar essas leis que trouxeram que esse prazo, esse aumento do prazo da prescrição da decadência por conta da pandemia, ali ela conseguiria ganhar mais uns 4 meses. E pode perguntar. Mais uma última pergunta, acho, antes da gente ir nas participações, né, Rafa? Quais os cuidados que devem ser tomados ao pedir essa revisão, Fernanda? Tem algum cuidado que a pessoa tem que ter? O cuidado seria na hora de fazer o cálculo e verificar se ela tem direito. Porém, para fazer o cálculo, tem sim alguns cuidados, que é o quê? Sempre observar a carteira de trabalho da pessoa. Por quê? Porque com base no CNIS, que é o sistema do INSS, as informações de quem trabalha, do segurado, elas constam no sistema do INSS, que se chama CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Porém, o CNIS, ele traz as informações de remuneração e de vínculos só a partir do ano de 1982. Então, período que a pessoa trabalhou antes de 82, não vai estar ali o valor do salário, da contribuição dela no INSS, no CNIS. E vai estar apenas na carteira. Então, sempre fazer esse cálculo de acordo com o que está no INSS, mas também com o que está na carteira de trabalho da pessoa, porque isso vai dar a diferença. Sim. Fernanda, e tá alto o pedido de revisão? Os números de casos em tramitação são altos? O pessoal tá meio ainda na cautela, tá em dúvida?
Quem tem direito, sim. Quem tem direito, não vejo ninguém que a pessoa teria direito e não entrou por ficar com medo. Sim. Porém, ela é uma revisão de exceção. Então, não é todo mundo que tem direito. A grande maioria não tem, porque o caminho normal da pessoa é ela ganha menos, ela começa ganhando menos, contribuindo menos, depois ela vai melhorando, tendo uma projeção maior na carreira, enfim, e aumenta o valor da sua contribuição ou do seu salário. Então, ela é o caminho inverso. Sim. A maioria das pessoas acabam fazendo fluxo normal e aí provavelmente elas não vão ter esse aumento. Mas para aquelas que estão dentro da exceção dessas pessoas que fizeram esse caminho inverso, elas vêm entrando sim. Vamos então agora com as participações dos ouvintes, né? 992005515 é o WhatsApp aqui, está aberto para você mandar aqui as suas perguntas, né? Sua pergunta sobre aposentadoria. Vamos começar aqui com a Adriana. Fernanda manda aqui, boa tarde. O meu filho não tem um braço, ele trabalha. No caso, a aposentadoria dele é igual dos outros ou ele aposenta diferente, né? Com qual idade? Hoje ele tem 33 anos. Tá. Ele tem 33 anos, não sei quanto ele tem de contribuição. Vamos lá. Aposentadoria, aí ele teria que passar por perícia, mas assim, a aposentadoria para o deficiente, ela tem requisitos e critérios diferenciados, de acordo com o grau da deficiência da pessoa. Por exemplo, então, se for grave, leve ou moderada, e ali varia o tempo de contribuição de 33 para 29 e assim vai diminuindo de 4 em 4 anos. Aí passa por perícia para verificar o grau da incapacidade. Isso, no caso da aposentadoria, por tempo de contribuição para o deficiente. Nessa perícia, é uma perícia feita por uma análise multidisciplinar, então não é apenas aquela perícia da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, que é só feita através de perícia médica. E sim, aqui a gente tem o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar que vai analisar coisas a mais do que a perda do membro, enfim, como aquilo que reflete na funcionalidade ou não da pessoa. Então, ela vai ter mais critérios de análise, resumindo. Então, essa é uma modalidade de aposentadoria para os deficientes. Porém, para os deficientes, também tem a aposentadoria por idade dos deficientes, em que é 60 anos para o homem, 55 para a mulher. Não havendo diferença aí entre o grau, a modalidade, se é leve, moderada ou grave. E tendo sempre necessário 15 anos de comprovação da deficiência. Então, são essas duas formas que o deficiente ele poderia se aposentar. Através que tem essa redução da idade de 5 anos na puridade e também o tempo de contribuição é menor, dependendo do grau da deficiência, mas ele é menor que o tempo comum. Outra hipótese seria se não enquadrasse como deficiente, a aposentadoria por invalidez normal, que aí não tem uma idade, mas a pessoa precisa estar contribuindo, precisa ter aquela carência de 12 meses, ter pago 12 meses para poder solicitar e comprovar a invalidez. E isso também vale para deficientes mentais? Porque nesse caso é uma deficiência física, né? Ele não tem um braço, né? A deficiência mental na aposentadoria para o deficiente, ela é considerada, se for ali uma deficiência mental ou intelectual grave. Sim, beleza. Aqui a Rosali, boa tarde a todos. Gostaria de perguntar, me aposentei em dezembro de 2021, mas estava com processo no INSS. Daí só me aposentei em junho de 2022. Eu posso receber os meses atrasados ou tenho que entrar com outro processo? Peraí, ela deu 2 entradas, foi isso? Ela contou assim, gostaria de perguntar. Me aposentei em dezembro de 2021, mas estava com processo contra no INSS. Daí só me aposentei em julho de 2022. Ela quer saber se esse período, né, de dezembro de 21 até julho de 22, se ela recebe esses meses atrasados ou ela tem que entrar com outro processo. Tá. Aquilo deduzindo, então, que ela tinha 2 e que um foi concedido primeiro e o outro estava em andamento. Se foi isso, recebe sim os atrasados, não tem nenhum problema quanto a isso. Se foi, eu não sei se a ação dela foi judicial ou se foi no INSS mesmo. Se foi no INSS, inclusive o INSS paga a diferença desses valores. Por exemplo, ela não precisa pedir novamente se... Imagina que o primeiro pedido dela, que ela fez o pedido,
ali ele não saiu, está em recurso, por exemplo. Está lá em andamento, então continua lá. E o segundo pedido que ela fez saiu, foi concedido, porém o primeiro ainda está lá. Então, à medida que aquele primeiro benefício for julgado, terminar, enfim, se for sacramentado que tinha direito naquele primeiro benefício, isso o INSS já faz o pagamento dessa complementação, dessa diferença, ela vai receber esses atrasados, ela não precisa fazer nada além disso. Só que aquele direito ao primeiro benefício, daquele primeiro pedido, tem que ser sido julgado procedente. Porque pode ser que, às vezes, quando ela fez o pedido, que ele entenda que ela não tinha o direito naquela época... Sim. Enfim, então, se for julgado favorável para ela, sem nenhum problema, ela recebe isso, não precisa fazer nada. Aqui a Maria Isabel, lá de Santa Bárbara, manda boa tarde a todos vocês. Sou pensionista há vários anos. Em agosto faço 62 anos de idade, tenho 23 anos de contribuição e gostaria de saber se eu consigo aposentar e ficar com os 2 benefícios. Consegue sim. A aposentadoria ela pode ser perfeitamente acumulada com a pensão por morte. A única diferença que tem é que depois da reforma, o valor do acúmulo da pensão e da aposentadoria, quando se trata de 2 benefícios, a pessoa vai receber o benefício de valor integral do valor maior, vai receber a integralidade do benefício maior e um percentual do segundo benefício, que vai variar ali entre 60% e 10% do valor, a depender de 1, 2, 3 ou 4 ou mais salários mínimos. Se o caso dela, as duas forem, tanto a pensão por morte quanto a aposentadoria, se os dois forem no valor de um salário mínimo, recebe 100%. Agora, se for acima disso, aí vai nessa tabela escalonada. Aqui também a ouvinte, ela pediu para não se identificar, ela é lá de Americana, ela manda boa tarde, meu marido aposentou com bem mais do que ele recebe, foi no ano de 1996, ele pode pedir revisão? Tá, por esse argumento não, muitas pessoas dizem que, assim, olha, eu recebia tanto, a aposentadoria ela vem caindo. Pelo reajuste da aposentadoria não, porque o reajuste ele é determinado de forma legal, então não existe... uma revisão sobre isso que seja julgada procedente, até porque ele segue o próprio reajuste determinado na lei. Isso não quer dizer que ele não tenha direito à revisão, porque pode ser que ele tenha direito a outro tipo de revisão de erro de cálculo, revisão porque não foi incluído algum período que ele trabalhou, algum período especial, algum período da roça, enfim, a revisão porque os valores foram lançados errados, várias hipóteses de revisão. E aí pode ser que, se constatando que cabe uma revisão para ele, que se possa pedir. Mas não por esse fundamento só porque o valor da aposentadoria caiu. Sim. 12h40, a gente para o nosso último intervalo e volta na sequência com mais bate-papo e as perguntas aqui dos ouvintes para Fernanda Mendes responder a respeito de aposentadoria. Então, é a última oportunidade para você mandar aqui sua pergunta, 992005515 é o WhatsApp aqui do painel, vamos ao vivo aí até a 1h da tarde. Então, mande aqui a sua pergunta relacionada à aposentadoria, 992005515 e também pelo Facebook ou YouTube. A gente volta já já. Não saia daí. Painel Magnífica volta já. Magnificat está no ar. 12h41. Apoio Cultural. Sorvete você gosta e nós, há 27 anos, amamos fazer. Fundada em Limeira e para Limeira e região, a Sander Sorvetes leva felicidade, frescor e, claro, muita qualidade. São mais de 50 produtos diferentes, feitos com matéria-prima de primeira, que deixa tudo mais saudável e gostoso. E que tal um sorvete mais artesanal feito na hora? Na loja da Sander tem, é ainda mais cremoso, como você gosta. Hoje atendemos mais de 300 parceiros que confiam em nosso trabalho e fazem parte dessa história. Sander Sorvetes, desde 1995, levando a felicidade. Ou seja, sorvete pra você. 103,5. Este é o dia que Deus fez para nós.
A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. Em Limeira, o trabalho não para. Por onde se passa, podemos ver obras e ações sendo entregues. Melhorias para todos. E isso só é possível com a arrecadação do IPTU, que já está sendo entregue pelos Correios. Na parte interna do documento, todas as parcelas estão organizadas e numeradas mês a mês. É só ficar atento ao vencimento. Você vai usar a mesma guia o ano todo. O pagamento em dia é fundamental para continuarmos avançando e termos uma Limeira cada vez melhor. E o primeiro vencimento é no mês de abril. Prefeitura de Limeira. Magnificat FM 103,5. Venha com a gente. Você está no Painel Magnífica. Meio-dia e 44 minutos, voltamos aqui com o Painel Magnífica ao vivo nesta quinta-feira, 20 de abril de 2023. Hoje recebendo aqui nos estúdios a advogada Fernanda Minitti, né, especialista em direito previdenciário, tirando todas as dúvidas do pessoal sobre aposentadoria. Hoje trouxemos no programa aí o tema da revisão da vida toda, então se você quiser fazer alguma pergunta em relação a esse tema ou dúvidas gerais sobre aposentadoria, aproveite que é o último bloco do programa, 992005515 é o WhatsApp aqui do painel. Se você não quiser se identificar, só mandar uma mensagem aí para não falar o nome, que daí eu não falo, mas traga aqui o seu caso, que o seu caso pode ser de interesse aí de outra pessoa que está ouvindo o programa, né? Então é bem bacana para a gente ilustrar e trazer aqui as participações dos ouvintes. Vamos então com as participações aqui. Fernanda, mais uma pergunta aqui da Maria Lúcia, ela manda boa tarde a todos. Me aposentei em agosto de 1993. Será que posso entrar com um processo de revisão da vida toda? Vamos lá, agosto de 93, ela não está mais dentro desse prazo dos 10 anos. Porém, aí vai depender um pouco do juiz. Mas o que eu estou querendo dizer? As pessoas que se aposentaram antes de 1997, essa data é 1997, existe uma tese de que não aplica decadência, prazo de decadência. Por quê? Porque esse prazo de 10 anos foi trazido por uma lei. E essa lei, ela surgiu em 1997. Então, muitos juízes entendiam que para pessoas que se aposentaram antes desse período não haveria prazo decadencial, era como se fosse... não teria prazo específico, porque a lei não regulamentava assim. E essa lei surgiu só depois. Mas tem decisões do STJ que vem colocando o prazo também para o de 10 anos, também para pessoas que se aposentaram antes de 1997. O que eu digo para ela é assim, existe uma tese que pode ser levantada se for constatado que ela teria direito, o cálculo demonstrando que ela pode tentar, mas ela não é tão... existe posicionamento que vai entender e posicionamento que vai entender que não. Aqui a Isabel, ela mandou lá, sou Isabel, minha filha trabalhou 12 anos na prefeitura de Limeira como auxiliar de odontologia. Agora, por motivo de mudança de cidade, pediu exoneração. Para não perder na aposentadoria, o que ela pode continuar a pagar? Ela tem 32 anos de idade. Tá, ela pode pegar o carnê e continuar a pagar, fazer a própria a contribuição dela, do valor do mês a mês, ou eu não sei o interesse dela, mas, por exemplo, ela pode levar esse tempo que ela trabalhou na prefeitura para o INSS, esses 12 anos, e juntar ali na aposentadoria. Vale também, né?
Sim. Aí se pede uma certidão de tempo de contribuição e leva de um regime para o outro. Tanto também pode fazer ao contrário, a pessoa pode levar do INSS para o regime próprio. Enfim, normalmente as pessoas gostam de deixar mais no regime próprio, na prefeitura, porque os cálculos são diferentes e algumas vezes os cálculos de regime próprio eles são melhores que o cálculo do INSS. Mas ela pode levar de um para o outro, de acordo com o caso dela, o que ficar melhor. E a complementação desse período, desses anos que faltarem para ela aposentar, ela pode pagar via carnê, se caso ela não volte a trabalhar. Sim, aqui em Limeira é o IGPM, né? Acho que é a IGPM, não. Me fugiu da cabeça. Depois eu pesquiso o nome certinho para não falar besteira. É o IPML, né? IPML. Falei errado, IGPM é outra coisa. IGPM é o índice de correção. É o índice, é IPML, né? Que é o próprio aqui da Prefeitura de Limeira. Instituto de Previdência Municipal, isso mesmo. É o IPML, estava falando besteira. Vamos aqui com participação por áudio, vamos ouvir. É o César Félix que está falando. Eu gostaria de saber com a doutora, porque minha mulher, a Adriana, ela está com 30, passou dos 30 anos de recolhimento do INSS, tudo certinho, registrada, porque ela tem 50 anos, ela não consegue a aposentadoria dela. Você acha certo isso aí? Se a doutora acha certo ou não? Porque ela está registrada mais de 30 anos, sem tirar nada da carteira, sempre registradinha. Até hoje ela tá. Tá. Ela tem 50. Vamos lá. É assim, ó. Os 30 anos cravados de contribuição, ele existiu apenas através do direito adquirido, que vai lá, que assim a lei determinava, até 12 de novembro de 2019. O que eu estou dizendo? 30 anos, apenas 30 anos, se a pessoa cumpriu 30 anos lá em 2019, tudo bem, ela vai se encaixar na regra da lei anterior e tem direito. Agora, se ela não tinha 30 anos lá e ela estava próxima desses 30 anos, estava a menos de 2 anos, ou seja, uma mulher, vou pegar o caso dela, se ela tivesse, porque ele diz que ela tem muito mais de 30, mas eu não sei quanto. Imagina que ela tivesse pelo menos 28 anos lá em 2019, aí ela se encaixaria na regra do pedágio de 50%, em que a pessoa precisa cumprir, chegar até aqueles 30 anos, a mulher, porém ela vai ter que trabalhar a metade do tempo que faltava para ela completar esses 30 lá em 2019. O que eu estou dizendo? Então, talvez ela vá se aposentar ali com 30 anos e mais um pouquinho, se faltasse, por exemplo, 2 anos, seria, ao invés de ela se aposentar com 30, metade disso ela se aposentaria com 31. Se faltasse 1 ano, ao invés de ela se aposentar com 30 anos, ela se aposentaria com 30 anos e 6 meses de contribuição. Aí precisaria saber exatamente do tempo correto dela. Eu estou trazendo essa hipótese porque ele diz que ela tem esse tempo aproximado e tal. Então, se de fato ela tiver se enquadrar nisso, não vai faltar muito tempo para ela se aposentar. Pode ser que ela já esteja vias de se aposentar. E dentro dessa regra, ela não tem idade. Então, a pessoa se aposenta independente da idade dela. Mas aí precisaria calcular, de fato, o tempo correto dela para saber se ela vai chegar nessa regra ou não. Sim. Aqui o Diego manda boa tarde aos amigos da Rádio Magnífica, né? Parabéns pelo ótimo programa e pela advogada Fernanda, ótima profissional. Participação por áudio. Oi, boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de perguntar para a doutora aí como que eu faço, se eu tenho possibilidade de aposentar. Eu tenho 54 anos, né? Já tenho 30 anos de contribuição. E se tem possibilidade de eu aposentar este ano, como que eu faço? Naquela lei lá, eu acho que faltou 1 mês, mais ou menos, para mim, para dar certo, né? Aquela lei que o governo colocou que tinha que trabalhar mais 2 anos, né? E eu estou em dúvida, será que eu aposento? Eu agradeço, tá? Um abraço. E aí, Fernanda, ela aposenta? Ali eu não sei exatamente quantos meses ela tem, porque dependendo da quantidade de meses, para qualquer caso, ele sai de uma regra e vai para outra. Mas vamos colocar, talvez se ela se encaixa ali no pedágio de 50, eu estou deduzindo que ela está falando dessa regra que eu acabei de falar, porque ela diz na lei que trouxe lá os 2 anos, a regra que trazia
estar há 2 anos da aposentadoria era essa do pedágio de 50%. Daí do que ela diz, faltava um mês. Então, estou deduzindo que talvez ela tivesse há 2 anos e 1 mês. Por causa de 1 mês, ela não se encaixaria nessa regra, e aí, por conta disso, ela se encaixaria numa regra de período posterior. O que pode fazer para verificar se for isso mesmo e tentar isso como uma saída, verificar se realmente faltava 1 mês para ela não se encaixar nessa regra. Por exemplo, olhar ali se tem todas as contribuições do INSS, se todos os vínculos estão corretos. Muitas vezes é muito comum o que consta no INSS estar diferente da carteira de trabalho da pessoa. Outra hipótese também verificar se nesse período da aposentadoria dela, se ela pode pagar alguma contribuição em atrasado para ela chegar nesse período. Se ela teve algum período rural, enfim, se ela teve período especial, se ela tem mais alguma coisa ali que ela poderia colocar, assim, claro, tendo de fato o direito, e ela poder se encaixar nessa regra mais próxima. Sim. Mais uma por áudio. Oi, pessoal, boa tarde. Que assunto bom que vocês trouxeram hoje. Eu gostaria de saber, eu sou pensionista, eu tenho 71 anos e não sou aposentada. Eu tive pouco tempo, eu acredito que 11, 12 anos só de contribuição. Se por um acaso eu pedir para me aposentar por idade, eu recebo o meu benefício, mais a aposentadoria por idade. Eu consigo isso? Tá, vamos lá. Em relação a acumular os benefícios, sim, pode receber tanto a aposentadoria como a pensão. Mas eu acho que a dúvida dela é o seguinte, ela diz assim, tenho 11, 12 anos de contribuição. Para receber a aposentadoria por idade, precisa ter a idade, mulher 62, ela já tem, mas tem que ter 15 anos de pagamento, 15 anos de contribuição. Então, se ela tem 11, 12, ela ainda não consegue. Ela precisaria voltar a pagar, voltar a contribuir até ela completar os 15 anos. E aí sim ela solicita a aposentadoria por idade e ela vai receber tanto a por idade e mais a pensão por morte, sem problema nenhum. Aqui também pediu para não se identificar. Sou de Americana, nunca trabalhei de carteira assinada e nunca contribuí. Acho que é a dúvida de muitas pessoas, né, Fernanda? O pessoal, acho que o sonho da maioria dos brasileiros é se aposentar. E ela faz essa pergunta, né? Nunca trabalhei de carteira assinada, nunca contribuí, estou com 57 anos. Como vou me aposentar? Aposentar ela não vai, porque para aposentar, qualquer pessoa para receber aposentadoria precisa ter contribuição. O período menor de contribuição são os 15 anos de contribuição através da aposentadoria por idade. Então, para ela se aposentar na aposentadoria, ela precisaria pagar por 15 anos e chegar na idade. Isso é um ponto. O que tem é o benefício assistencial, chamado LOAS, em que a pessoa ela recebe o direito ao benefício sem ter a contribuição. Aí sim, desde que seja o idoso ou o deficiente tem direito ao benefício e não precisa nunca ter pago, só que tem que estar em condições de miserabilidade. Não pode ter renda superior a 1/4 de um salário mínimo na casa da pessoa. Então, se pega a casa que a pessoa mora, soma a renda de todo mundo, se for 1, 2, enfim, soma, divide por cabeça. Se ficar acima de 1/4 de um salário mínimo, é entendido que não é condição de miserabilidade. Se tiver abaixo disso, é entendido que sim. Então, por exemplo, se ela ela não tiver renda nenhuma, ela e as pessoas que moram junto com ela na casa, ninguém tiver renda, ela pode perfeitamente pedir o LOAS e pedir o LOAS e receber. Agora, para aposentadoria, não. Aqui a Marta manda boa tarde. Quando você fica 8 meses desempregado, você pode pagar o INSS desses meses? É uma dúvida porque eu gostaria de fazer isso. Ela quer pagar o INSS os meses atrasado. Que ela ficou desempregada, né? Vamos lá. O facultativo, se ela pagar como facultativo, ele pode pagar até 6 meses, então não os 8. Agora, aquele que era o contribuinte individual, se ela, por exemplo, comprovar que ela trabalhava autônomo, mas que não houve o pagamento das contribuições, trabalhou, mas não pagou, não recolheu para o INSS. Aí ela pode recolher o pagamento dos atrasados
dos atrasados até os 5 anos sem nenhum tipo de prova. Então depende ali do que, da inscrição dela, do tipo de segurado. Mas é interessante ela saber para que ela quer fazer esse pagamento de atrasados. Porque pagamento de atrasados tem juros e multa. Se ela quer isso para salvar o direito dela, para ela se encaixar em alguma regra, ou se ela só quer para contar esse tempo, porque dependendo do caso, se isso não for beneficiar, é melhor ela voltar a pagar certinho dali para frente. Pelo que eu acho que eu entendi, vamos supor, a pessoa trabalhava, foi mandada embora, ficou 8 meses desempregada e arrumou um serviço. Então acho que ela quer pagar esse tempo que ela ficou parada, né? Sim. Aqui também mais uma pergunta. Boa tarde. Quando a pessoa aposenta e continua a trabalhar recolhendo o INSS, pode rever o valor? Não, esse tema foi, embora injusto, mas não. Esse tema foi julgado pelo STF, que foi a chamada desaposentação. Eu fui adepta da tese, sou ainda, mas não tem, é julgada improcedente, que era uma tese que a pessoa se aposentava e depois de aposentada ela continua pagando o valor da contribuição. A pessoa se aposenta e continua trabalhando. Então, que se revisasse a aposentadoria somando as contribuições antes e depois de aposentado. Porque aí tem mais período de tempo de trabalho, maiores contribuições, e essa pessoa tem uma maior idade, o que reflete no cálculo do benefício, trazendo um aumento. Porém, isso foi para o STF julgou improcedente, diz que a pessoa ela tem a obrigação legal de pagar, aposentada ou não, mas não tem nenhuma contrapartida desses valores pagos após a aposentadoria. Injusto, mas é a decisão do Supremo, e quem tentar entrar com uma ação assim vai perder. Então não é viável. Aqui a Rosângela conta que é professora, tem 2 cargos, Fernanda. Esse ano me aposento com 25 anos de contribuição. O segundo cargo tenho 54 anos e contribuição de 20 anos. É o caso da Rosângela aqui que ela contou pra gente. Tá, então ela vai se aposentar provavelmente ali como professora, com os 25 anos que ela diz, e no outro segundo cargo ela vai ter que completar o tempo necessário para a regra que não seja, que seja diferente. Sim. E aqui também a Silmara. Oi, sou a Silmara. Me aposentei por tempo de contribuição em 2018. Com 48 anos, me aposentei com 52% do que ganhava. Eu tenho direito a pedir revisão? 52% do que ela ganhava, eu acredito que é o seguinte, que ela deve estar falando. Na data em que ela se aposentou, para se chegar no cálculo do valor do benefício, se fazia o cálculo, a média dos valores das contribuições, mas a média não era o resultado final da aposentadoria. Eu costumo falar que essa média é um primeiro elemento, a parte 1 do cálculo, mas da aposentadoria por tempo de contribuição. Mas para chegar no valor final da aposentadoria, então é a média, o elemento 1, multiplicada pelo elemento 2, que é uma fórmula matemática que leva em consideração a idade, expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição, que é o chamado fator previdenciário. Então, a média das contribuições multiplicada pelo fator, isso que gerava, ali na aposentadoria por tempo de contribuição, o valor final da aposentadoria. Tá. Quando ela diz que teve toda essa perda, provavelmente foi porque essa perda decorreu em virtude do fator previdenciário que leva em consideração a idade. E quanto mais nova a pessoa, menor o valor do benefício, e quanto mais velha, maior o valor do benefício. Em relação a este cálculo do fator, não tem o que fazer, porque ele existiu, teses, enfim, alegando a inconstitucionalidade do fator previdenciário, mas isso não procede. E então, uma revisão pela essa perda do cálculo dela, que foi feito diante da lei, não. Esse percentual que ela traz, provavelmente, eu acredito, que eu escuto muito isso do que ela está falando, que muito certeiramente foi por causa do fator previdenciário que é trazido na forma da lei, e por isso teve essa redução. Agora, não quer dizer que ela não tenha direito a alguma revisão, é isso só analisando o caso específico para verificar se ela se enquadraria ou não, se o cálculo foi feito correto ou não. Revisão pelo fator só por essa redução por conta da idade, não tem, isso não faz sentido, será julgado improcedente, não vai dar em nada. Agora, pode ser que ela tenha alguma revisão ou não, isso analisando o caso específico para constatar ali se tem ou não. Sim.
Aqui as últimas participações, a Silvana, né, fala aqui pra gente mandar depois o contato da Fernanda pra ela, falou que não perde nenhum dia o programa. Obrigado aí, Silvana, pela companhia. Aqui a Nilza também disse que o esposo dela, a Fernanda, gostaria de saber se você faz o cálculo aí da revisão que ele tem interesse em fazer. Depois a gente manda o contato também. E as últimas participações de ouvintes que já mandaram as suas dúvidas, Fernando César, ele especificou aqui a questão da esposa dele, são 30 anos e 4 meses e 50 anos aí de idade. Ele falou mais de 30 anos, então são 30 anos e 4 meses. Né? Tá, então 30 anos e 4 meses ela tem hoje, ela não teria os 28 anos lá em 2019. Então lá, infelizmente, ele não se encaixa na regra do pedágio de 50. Aí ela vai cair para regras posteriores. Regras posteriores, o pedágio de 100%, por exemplo, ele vai trazer ali a idade mínima de 57, que ela ainda não tem essa idade. Ou outra regra ali mais pra frente, ainda aposentadoria por idade com 62 anos de idade. Mas o interessante é isso, verificar se realmente tá certo esse cálculo, se não tinha algum período para acrescentar nisso. Uma saída, eu não sei se no caso dele mas que muita gente tem, é o período rural. E o período rural conta nesse período. Às vezes a pessoa consegue comprovar 1 ano, 2 anos, enfim, um período pequeno até mesmo da roça, e ela se encaixa numa regra que vai chegar para ela primeiro. Inclusive, questão de rural, uma pergunta aqui do nosso ouvinte, né? Boa tarde, minha mãe está com 73 anos, trabalhou sempre na área rural, mas não tem carteira assinada. Ela comprovando esse tempo em que trabalhou na área rural, ela consegue se aposentar? Ele fala que o pai dele já é aposentado e conseguiu também com o tempo rural. Né? Consegue, é chamada aposentadoria rural pura e simples. Não precisa ter carteira assinada, basta comprovar 15 anos na roça. Só que essa modalidade específica de aposentadoria, por quê? A aposentadoria de período rural tem mais do que uma modalidade. Normalmente 3. Essa que ele está falando é a rural pura simples. Essa, a pessoa precisa estar na roça. Então, a pessoa não pode ter voltado para a cidade. Se a mãe dele mora ainda na roça, está lá, ela vai se aposentar com 5 anos a menos de idade, e a idade ela já tem, vai ter que completar os 15 anos de trabalho, não precisa comprovar 15 anos de pagamento, de contribuição, tá? Mas precisa comprovar os 15 anos de trabalho na roça. Isso sim, aí ela consegue se aposentar, porém a observação nesse tipo de aposentadoria é que ela tem que estar na roça, morando na roça, para fazer o pedido administrativo. Sim. Se a pessoa mudou da roça para a cidade, pode incluir, que chama aposentadoria híbrida. Daí ela vai somar o período rural e urbano. Aí não precisa estar. Só que aí a idade da aposentadoria é a idade normal, 62 para mulher. Não tem a diminuição. Não tem a diminuição de 5 anos. Essa é a diferença. E aqui a última, a Laureci, que também fez a sua pergunta, ela manda aqui mais uma dúvida, Fernanda. Eu não me identifiquei, eu sou a Laureci que fiz essa pergunta, mas tem como eu pagar, por exemplo, 1, 2 carnê, pagar tudo de uma vez ou em 2, 3 vezes? Tem como eu fazer isso, eu pagar? Meu nome é Laureci, sou ouvinte de todos os dias. Um beijo para vocês. Beijo, Laureci. Beijo, Laureci. Que bonitinha pela audiência. Então, não. Por quê? Porque só se de fato ela comprovar que teve período atrasado. O que eu digo de fato comprovar? Então, o facultativo, aqueles 6 meses, ou o autônomo, o contributivo rural, ele que comprove que de fato ele trabalhou e não recolheu. Isso é uma hipótese. Agora, a hipótese da pessoa que não trabalhou, que não trabalhou mesmo, nada, ela não pode pegar e pagar tudo uma vez. Vou pagar os 15 anos, eu vou pagar tudo para eu me aposentar. Muito bem. Para receber o benefício. Sim. Por quê? Porque isso não tem o fato gerador da contribuição. Então, ela é dali para frente. Igual um imposto, igual um tributo. Se passa o período e ali se faz. Então, não pode antecipar isso para o futuro. Então, vou pagar 20 anos, vou pagar 15 anos, vou pagar tudo para receber. Isso não pode. Não pode e não dá certo, né? Você nem recebe e não tem previsão legal. Agora pode o pagamento dos atrasados desde que a pessoa se encaixe de forma legal. Isso aí. Fernanda, muito obrigado pela participação. Pessoal, depois se quiser o telefone eu passo aqui no particular. Ótimo feriado, bom fim de semana e até o próximo programa, que o pessoal sempre tem as dúvidas, né? Isso aí. Obrigada, Fernanda. Sempre bem-vinda aqui com a gente no painel.
Obrigada, eu que agradeço. Agradeço sempre a participação de vocês e dos ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Ótimo feriado para todo mundo. Bom feriado. Com Deus. É isso aí. O pessoal que mandou aqui, de não dá mais tempo da gente trazer, né, as dúvidas. O pessoal que mandou mensagem, depois eu passo o contato da Fernanda e o pessoal manda direto aí para ela. Obrigado a todo mundo pela companhia, pela audiência, pelas participações. Fique agora com o programa Toca Brasil. E eu volto ainda hoje às 5 horas no Jornal das 5 com Antonioni Soares. Até lá. Pessoal, um bom feriado, né? Eu não volto mais hoje aqui para a rádio, então um bom feriado até segunda-feira e aproveitem, né? A gente se vê aqui na Rádio Magnífica. Acabamos de apresentar Painel Magnífica.